Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, continuando as nossas aulas sobre logaritmos, eu quero falar com vocês das propriedades operatórias. Essas propriedades, elas são úteis para simplificar e calcular algumas expressões que envolvem os logaritmos. Então, todas essas nossas primeiras aulas é para a gente aprender a utilizar os logaritmos para mais na frente, quando a gente tiver vários problemas que necessitem desses cálculos, a gente já saiba resolver. Então vamos começar? Começando aqui pela primeira propriedade, é o logaritmo do produto, que diz que o logaritmo do produto de dois números reais positivos em uma determinada base é igual à soma dos logaritmos de cada um deles, mantendo-se, claro, a mesma base. Então, a gente tem aqui já a definição, né, de forma algébrica aqui destacado. O log na base A de um x vezes um y, ou seja, um número vezes o outro, é a mesma coisa que você primeiro calcular o log desse x na base A e somar com o cálculo do log do y na base A. Está complicado com letras? Vamos colocar com números. Pensa o seguinte, o log de 3 vezes 2, na base 10 mesmo. Isso daqui é a mesma coisa que eu fazer primeiro o log do 3 na base 10 e somar com o log do 2 também na base 10. Então, o logaritmo ele transforma uma multiplicação em uma soma. E isso daqui vai ser útil quando precisarmos calcular logaritmos de números que a gente não tem informação sobre ele. Então, a gente pode reescrever o logaritmo com números que eu já saiba o valor. Por exemplo, aqui no número 1, é dado o valor do log do 2 na base 10 e do log do 3 também na base 10. O log do 2 é 0,3 e o log do 3 é meio. Eu quero saber o valor do log de 18. Como é que eu posso fazer isso daqui na mão aqui mesmo, fazendo conta, sem precisar pesquisar em lugar nenhum? Eu vou reescrever esse 18 como uma multiplicação de números que eu já saiba o logaritmo. No caso, a dica já está aqui. Como ele está me dando o valor do log do 2 e do 3, eu já posso pensar por aí. Como é que eu posso reescrever o 18 utilizando apenas os números 2 e 3 em uma multiplicação? Você pode tentar usar o raciocínio lógico, tá? Pensando aí na tabuada, que você vai descobrir com certa facilidade, mas se o número for muito grande e você não estiver percebendo de cara qual seria a multiplicação, você pode fazer uma fatoração e assim você vê quais termos pode utilizar. No caso aqui, o 18 você pode dividir por 2, que vai dar 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Então, o 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. Vamos substituir isso? Então, aqui eu vou repetir o log na base 10. Lembrando que base 10 eu não preciso escrever. E aqui, ao invés de eu colocar 18, eu vou colocar essa multiplicação. 2 vezes 3 vezes 3. Ok? Reescrevi como uma multiplicação. Utilizo agora a propriedade, que diz que a multiplicação vira uma soma de logaritmos. Então, isso vai ficar o log do 2 mais o log do 3 mais o log do outro 3. Pronto. Agora a gente já sabe o valor desses logaritmos porque o exemplo deu. O log do 2 é 0,3, mais o log do 3, que é meio, mais o log do outro 3, que também é meio. Somando, eu tenho 1,3. Esse é o resultado do log de 18. Viu? Tranquilo. É só você saber como reescrever o seu número em termos de multiplicação, ok? Mas tem outras propriedades que a gente vai continuar vendo. Como, por exemplo, o logaritmo do quociente.
o logaritmo do quociente de dois números reais positivos em determinada base é igual à subtração dos logaritmos de cada um deles, mantendo-se a mesma base. Ou seja, aqui, ó, como já destacado aqui de forma algébrica, se você tiver o log em uma base A de um número representado por x dividido por um outro número representado por y, você pode reescrever isso como sendo o log do número x na base A menos o log do y na base A. Um exemplo com números, para facilitar a interpretação, se eu tivesse um log, vou deixar na base 10 também, de 5 dividido por 3, né, a fração 5 terços, isso daqui é a mesma coisa que o log do 5 menos o log do 3, ok? Tranquilo, né? Vamos fazer um exemplo aí para calcular um logaritmo também? Então, dados aqui agora os valores aproximados do log do 2 na base 3 e do log do 5 na base 3. Tenham sempre cuidado com isso, tá? A base ela sempre tem que ser a mesma quando for efetuar os cálculos. Se houver uma base diferente, eu vou ter que fazer uma mudança, mas isso fica mais para frente. Eu quero que calcule o valor do log de 12,5, que também está na base 3. Bom, a ideia é a seguinte, é você tentar reescrever esse 12,5 utilizando os números que a gente tem, que é o 2 ou 5. Como é que eu posso fazer isso? Aqui eu tenho um número, digamos, quebrado, que é 12,5. Não dá para você fatorar bonitinho que nem o outro. Então a dica é reescreve como fração. Isso daqui vai ficar o log do 3. E aí 12,5 é a mesma coisa que 125 dividido por 10, tá? É só você contar quantas casas tem aqui depois da vírgula, é o número de zeros aqui do seu denominador. Agora sim, você pode até fazer a fatoração do 125 e do 10, né, para você tentar reescrever com números pequenos. Eu não vou fazer a fatoração porque eu já percebo logo de cara que 125 é 5 vezes 5 vezes 5 e que o 10 é 5 vezes 2. Então não precisei fatoração porque eu já percebi essa multiplicação de cara, não preciso fatorar. Se você tiver dificuldade, faz a fatoração. Bom, repara que aqui eu vou ter uma soma, né? Eu vou transformar essa multiplicação em uma soma e a divisão eu vou transformar em uma subtração. Então eu vou utilizar as duas propriedades. Vamos fazer uma de cada vez? Vamos acabar com essa fração aqui? Então, pela propriedade que a gente está aprendendo nesse momento, a divisão vira uma subtração. Então, vai ser o log desse 5 vezes 5 vezes 5 aqui, na base 3. Vamos deixar entre parênteses aqui para lembrar que é uma coisa só. Menos o log, agora aqui de baixo, do 5 vezes 2. Você poderia já ter feito essa utilização da propriedade aqui nessa etapa, tá? Tanto faz a ordem aí que você vai utilizá-la. Bom, e aí a gente sabe que quando você tem uma multiplicação aqui no logaritmando, vira uma soma. Então isso vai ficar o log do 5 na base 3, mais o log do 5 também na base 3, mais outro log de 5 na base 3. Menos o resultado desse logaritmo. Então, como é menos o resultado desse logaritmo, eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu tenho que fazer isso primeiro. Então, log do 5 menos o log do 2, lembrando que é tudo na base 3, ok? Bom, e aí a gente utiliza os valores que o exemplo forneceu para a gente. O log do 5 é 1,4, então 1,4 mais 1,4 mais 1,4 menos, entre parênteses, 1,4 menos 0,6. Ok?
Então, temos aí 1,4 3 vezes aqui, né? Somando, é a mesma coisa que 3 vezes 1,4. Já é até a próxima propriedade que eu vou falar com vocês, que vai dar 4,2. Menos 1,4 menos 0,6. Primeiro aqui, né? O que está dentro do parênteses é 0,8. Então, isso daqui é igual a 3,4. Então, o log de 12,5 na base 3, utilizando todas essas propriedades, a gente consegue determinar que é 3,4. Então, como eu acabei de falar, eu já dei um gancho aqui para outra propriedade que a gente vai ver hoje. Ela envolve justamente quando você tem uma potência. Repara que aqui eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 elevado a 3, certo? Repara que quando eu calculei, né, usei a propriedade nesse logaritmo aqui, se transformou em 3 parcelas iguais de log de 5 na base 3. E a gente sabe aqui o mesmo resultado, né, também. A gente sabe, já aprendeu isso há muito tempo, que quando você soma o mesmo número, né, soma parcelas de mesmo valor, é igual você fazer a multiplicação. Então, aqui é a mesma coisa que 3 vezes o log do 5 na base 3, que é igual a 3 vezes 1,4. Como eu estou somando 3 vezes, é o mesmo que multiplicar por 3. Então, você já percebe que quando você tem uma potência como logaritmando, esse expoente aqui, ele indica por quanto você tem que multiplicar um logaritmo. É como se ele viesse aqui para fora para multiplicar o resultado do logaritmo. Vamos ver isso daqui? É o logaritmo da potência. E o logaritmo da potência de uma base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência, mantendo-se a base do logaritmo. Várias bases aqui sendo citadas, né? Como eu falei, esse y aqui é como se ele viesse aqui para fora, do lado do logaritmo, multiplicando o resultado do log do x, tá? Como você pode ver aqui do lado do igual. Então, a gente já viu ali no exemplo anterior que poderia ser utilizado essa propriedade aqui, e aí você teria uma expressão bem menor, que vocês podem ver aqui de vermelho, e isso vai ser útil nesses momentos. Vamos continuar fazendo alguns exemplos? Então, aqui, eu quero calcular esses dois logaritmos, sabendo o log do 2 e do 3, todo mundo na mesma base, que a base é 10. Se eu quero calcular o log do 4 é a mesma coisa que o log de 2 vezes 2, certo? Ou então, eu posso colocar que é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado. Esse expoente vai ficar aqui fora multiplicando o logaritmo, então eu tenho 2 vezes o log de 2. O log do 2 é 0,3, então 2 vezes 0,3, que é igual a 0,6. Por fim, o log da raiz de 3. Lembra que você pode transformar a raiz em um expoente? Como é que você faz isso? A gente tem aqui, né, o vídeo relembrando potência com expoente racional, que vocês já devem ter assistido. Então, vocês sabem que raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Esse meio vai ficar aqui do lado de fora, multiplicando o logaritmo. Eu tenho meio vezes o log do 3. Como o log do 3 é 0,5, é meio, então é a metade da metade. Meio vezes meio, 0,25. Esse é o log da raiz de 3. Então tem uma série de fatores aí que a gente pode utilizar para calcular o logaritmo. Nós temos a definição, né, que vocês viram já nas primeiras aulas. Temos essas propriedades que vocês estão aprendendo agora.
mas também tem toda uma série de fatores que a gente pode lembrar de conteúdos anteriores, como, por exemplo, aqui, transformar a raiz em um expoente fracionário. Tem mais uma coisa que não apareceu nos exemplos, mas que vocês também podem utilizar, é quando você precisa calcular um logaritmo. Vamos colocar aqui uma letra C, o log do 10, por exemplo. Log do 10 não, o log do 20. 20, se você quiser pensar em uma multiplicação, você pensaria de cara, provavelmente, acredito eu, em 2 vezes 10, que é 20. Só que você, quando utilizar a propriedade, fica com o log do 2 mais o log do 10. O log do 2 você tem, que é 0,3. E o log do 10, que o exercício aqui não forneceu para a gente. O exercício não forneceu, mas você sabe, porque quando a base é 10 e o logaritmando também é 10, ou seja, base e logaritmando iguais, isso daqui nós aprendemos na aula anterior, que é igual a 1. Então você tem mais um valor aí que você pode estar usando. Isso daqui vai dar 1,3. Tem mais um valor que você pode estar utilizando, que é a base. Já que pela consequência da aula anterior, base logaritmandos iguais, o logaritmo é 1, você sempre vai saber esse valor. Você pode estar utilizando outros aí que você já conheça também. Então tem vários elementos aí à nossa disposição para conseguir calcular o logaritmo desconhecido, ok? Vamos finalizar a aula de hoje então com um problema, já que a nossa ideia é aprender a utilizar logaritmo para resolver situações que precisam dele. Então a gente finaliza com essa situação que pega um pouquinho emprestado conteúdos lá de química. O pH de uma solução é definido por essa expressão aqui. pH é menos o logaritmo de H+. Esse H+ é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução. Vocês aprendem lá em química. Eu quero que determine o pH de uma solução tal que essa concentração seja 1 vezes 10 elevado a menos 8. Como é que vai ficar? Já que o pH é essa expressão, menos o log da concentração, e a concentração é 1 vezes 10 elevado a menos 8, eu vou substituir aqui pelo valor dado. Bom, sabemos que quando tem uma multiplicação, vai virar uma soma. Então, vamos botar o sinal de menos aqui antes. Vamos abrir um colchetes aqui para resolver isso. Vai ficar o log do 1 mais o log do 10 elevado a menos 8. É importante você estar mantendo esses parênteses, colchetes, para você não errar sinal, tá? Agora, quanto que é o log do 1? Ele não deu para gente. Mas você sabe que toda vez que tem um logaritmando 1, o resultado desse logaritmo é 0. Tá? Isso é uma das consequências da aula anterior. Já que no segundo logaritmo, esse expoente menos 8 vai vir aqui para fora multiplicando. Então vai ficar menos, vamos abrir colchete, 0 mais, daqui, menos 8. Então, bota aqui separados pelo parêntese, os dois sinais, vezes o log do 10. E quanto que é o log do 10? Como ele está na base 10, sempre que não aparece escrito a base é 10, isso daqui vale 1. Então, por fim, eu fico com a seguinte expressão. 0 menos 8, mais aqui, menos 8 vezes 1 dá menos 8. Mais com menos aqui vai ficar menos. Então, você vai ter menos 8, que vai dar 8 positivo. Então, o pH dessa solução ele é igual a 8. Então, vocês estão vendo já aonde que aparece o logaritmo, em que tipo de situação. Então, uma das situações é envolvendo essa parte de química,
Mas tem outros tipos de situação que também precisam dos logaritmos e a gente pode ir conhecendo um pouco mais nas próximas aulas. Então, por hoje ficamos aqui. Tentem sempre fazer exercício para praticar, aprender todas essas propriedades e até a nossa próxima aula.